se o PIB cai, significa que as empresas estão produzindo menos. Então, se as empresas estão produzindo menos, isso significa que há menos consumo. Né? Se há menos consumo, há menos rotatividade desse dinheiro. Né? Ou seja, as pessoas estão segurando o dinheiro. Né? Então, assim... Está colocando dinheiro para girar. Então, quando o PIB ele tende a crescer, significa que o país está ficando mais rico. Entendi. Né? Se o país produz mais, vamos supor, na agricultura, O agro é muito forte. Né? Se a agricultura ela planta mais bananas para poder atender a demanda mundial, significa que o Brasil está ganhando mais dinheiro, está exportando mais bananas. Se tá sendo abatido mais bois e suínos, significa que o Brasil está exportando mais carne, mais proteína animal. Né? Então o PIB ele visa tudo isso. Né? Então se a gente tem um PIB que vem com uma sequência de quedas, significa que o nosso país está produzindo cada vez menos ou exportando cada vez menos. E quando o país está ficando menos rico e mais pobre, a população também acompanha. Acompanha, né? Porque se as empresas elas produzem menos, significa que elas precisam de menos mão de obra. Contrata menos. E menos contratação, entendeu? Exatamente. Então, é meio que uma bola de neve, porque o Brasil, ele gira em cima, né? Acho que não é o Brasil, né? Qualquer país do mundo, ele gira em cima da renda das pessoas, né? Tipo, quem faz o dinheiro girar? É os grandes milionários? Não, é a classe média, é a classe baixa. Essas são a classe que faz o dinheiro girar de mão em mão. As coisas acontecerem. Que faz as coisas acontecerem aqui dentro do Brasil. Né? Então, se tem menos pessoas empregadas, se o mercado de trabalho está mais frio, então significa que tem menos dinheiro girando. Né? Isso atrapalha não só a vida do grande empresário, mas a vida de um coletivo. Do país todo, né? Do país todo, porque vamos pegar um exemplo básico. Você já trabalhou aqui no CLT, você sabe como que funciona, sempre do lado das grandes empresas que tem muitos funcionários, tem sempre uma tiazinha ou um tiozinho que vende café com pão e mortadela. Então, tipo, se uma empresa tem 700 funcionários, aquele cara que está autônomo ali, vendendo o seu cafezinho com bolo, o seu pãozinho com mortadela, ele tem mais gente ali para poder olhar o produto dele para poder consumir. Correto. Se essa economia ela esfria e essa fábrica que tinha 700 funcionários passa a ter 200, aquele autônomo ele já vai perder ali praticamente 80% da clientela dele. Verdade. Entendeu? Então impacta bastante, gente. Impacta bastante. Então vocês estão sabendo já o que é o PIB, estão sabendo que se o PIB for bem, o Brasil vai bem, se ele for não tão bem, não vai. Então é isso aí, galera. É o Emerson aqui, o especialista aqui, tirando as dúvidas da população. Outra coisa também que eles perguntam é a Selic. O que a Selic impacta na vida do cidadão? Então, Quinho, a Selic ela é um índice, né, de juros bancários. Né? Vamos dizer que ela é o principal índice, né, adotado pelo Banco Central, que através da Selic é definido alguns parâmetros para outros juros. Né? Então, tipo, Selic muito alta significa que o financiamento do carro vai ficar mais alto, o financiamento do imóvel, Minha Casa Minha Vida, vai ficar mais alto. Então, a Selic alta, ela tende a aumentar o crédito, né? Tipo, a dificultar um pouco o crédito nesse sentido, né? Porque vai gerar uma cadeia ali de juros altos ali, de percentuais mensais e anuais ali, que tipo, não vai cair bem no bolso ali de quem às vezes está financiando, comprando o primeiro imóvel, ou até mesmo utilizando um cartão de crédito rotativo ali. Então, Selic alta significa que quando o Banco Central ele toma essa ação justamente para poder controlar a inflação, porque ele precisa subir os juros para que as pessoas consumam menos, né? A tendência da Selic de elevar a Selic em alguns casos é tipo realmente fazer com que as pessoas consumam menos, né? Porque se consumir menos, sobra mais,
né? Sobrando mais, meio que a indústria ela se sente pressionada a baixar os preços para poder não estragar a matéria-prima. Tipo, por exemplo, principalmente o agronegócio, né? Então, vamos supor que a banana está muito cara. Aí, tipo, não que vão subir os juros por causa da banana, né? Tipo, é um exemplo, né? Mas vamos supor, a banana é muito cara. Então, o presidente ou quem toma de conta do Ministério da Economia fala assim, então vamos aumentar a Selic para poder forçar as pessoas a comer menos banana. Porque se as pessoas comerem menos banana, as bananas que tem vai começar a ficar maduras demais, aí eles vão ter que tipo, baixar o preço para poder vender mais barato e aí vai ter mais banana sobrando no mercado, então o preço da banana tende a cair. Então a Selic, ela tem esse movimento de sobe, desce, justamente porque o governo ele precisa tipo ir segurando freio e soltando freio, segurando freio e soltando freio. Mas agora, pegando o gancho no que você falou, uns tempos para cá, o BC ele ficou independente, né? Então, o Banco Central ele sempre foi independente, né? Mas tinha indicação direta, assim... Não, ainda tem. É que assim... Não, mas mudou um pouco o sistema, porque, por exemplo, eu vi muito o atual governo reclamando que tinha um presidente do BC lá que não foi ele que colocou. Sim. É que assim... Como é que funciona esse... O que a gente fala, assim, independência do Banco Central, né? É que assim... O Banco Central ele tem que ser uma autarquia independente do governo mesmo. Né? Mas se o cara indicou, como que vai ser independente? Mas fica meio estranho isso, não fica? Então, é nisso que eu falo, que tipo assim, essa independência não vem assim a mercê da indicação. Tipo assim, indicar, beleza, né? Mas assim, as diretrizes, as normas, elas têm que ser definidas pelo presidente do Banco Central. E também tem um colegiado também lá dentro, né? Tem um colegiado que tem as votações para definir as diretrizes e normas. Para baixar a Selic, para aumentar, né? Para a inflação não subir muito, não baixar. Sim. Tudo tem não é o governo que então, realmente define isso. Tem coisas que partem do Ministério da Economia. Por exemplo, vamos colocar para o pessoal saber o que nós estamos falando. Por exemplo, um presidente B, ele chega e faz por exemplo, uma ação direta do governo dele, ele vai impactar na inflação. Aí o Banco Central é obrigado a abaixar ou aumentar, pela ação do governo. Então, são alguns fatores. Que assim, existem interesses do país, né, e existem interesses do Banco Central. Tem coisa... Mas eu já vi, Emerson, eu já vi muito, eu assisto bastante, eu acompanho as coisas bastante, eu já vi muitas as pessoas falar que uma fala do chefe do executivo fez a inflação aumentar, baixar... Não, é que assim, ó, porque assim, o que acontece? A gente tem o chefe de Estado. Sim. O presidente é o chefe de Estado. Então, tipo, qualquer ato irresponsável, às vezes mesmo uma fala, ela repercute porque assim... No mercado, né? No mercado, porque assim, o Banco Central, hoje, ele não tem dinheiro somente dos brasileiros, o Banco Central. Então, muito dos recursos que estão alocados aqui no Banco Central vem de investidores de fora. Por quê? Porque os juros brasileiros é atrativo para eles emprestam dinheiro para o Brasil a troco de juros, ou seja, o Brasil faz dívidas, né? Então o Brasil capta aquele dinheiro emprestado, paga juros para esse investidor estrangeiro, e aí para o investidor estrangeiro é vantajoso deixar o dinheiro dele alocado aqui no Brasil, porque ele sente confiança de que o dinheiro dele está bem guardado, entendeu? Então quando há uma irresponsabilidade ou uma fala irresponsável que faz aquele investidor ficar meio com o pé atrás, de tipo... Ele não vai querer investir mais. Vai dar ruim. Então, qual é a primeira ação? Você vai falar assim, vou tirar meu dinheiro, porque corro risco. Exatamente. O cara falou isso, de repente o cara faz mesmo. Entendeu? E aí quem que aloca... Estabilidade, né? E aí quem que aloca esse recurso? É o Banco Central. Então, quando acontecem essas coisas, o Banco Central ele acaba tendo que intervir ali em aumentar algumas taxas e tudo mais. Por quê? Porque o caixa do Banco Central ele teve ali um déficit, né? Teve ali um resgate muito grande,
né? E às vezes é inesperado, é do dia para noite, né? Gente, então... é complicado demais de entender, mas o Hermes está aqui para tirar essas dúvidas. Eu tenho tanta dúvida, gente, porque eu vi no noticiário, né, uma fala lá do chefe executivo, não vou citar o nome que não convém, e ele falou, uma fala dele deu repercussão. Nossa, o cara teve que ir lá correr, e foi uma confusão danada. Teve repórteres que falaram assim, é melhor que feche a boca, que não fale nada. É que assim, vamos levar o Banco Central assim como coisas do dia a dia nosso. Então vamos supor que você confia demais em mim. Aí você fala assim, pô Emerson, eu vou te emprestar 10 mil reais porque eu sei que com você tá seguro. Aí, do nada, você me vê cometendo um ato irresponsável. Qual vai ser sua atitude? Meu dinheiro foi tudo pro saco. Entendeu? Você já vai se preocupar. Então, é a mesma coisa, né? E aí, às vezes, eu tô até conseguindo rentabilizar bem aquele dinheiro para você. Mas você pensa... Só que, pelo ato irresponsável, você fala assim, pô, vou tirar porque eu acho que vai dar ruim. Ou então, pelo menos brecar, né? Não vou investir mais. Entendeu? Então, Entendi. são... Tipo assim, o que acontece no Brasil é coisa que acontece com a gente no dia a dia também, né? Então já foi sanado já essas... Gente, se vocês quiserem, pode fazer pergunta que ele responde. Gente, tem umas pedras aqui, nossa bancada aqui. Vou pedir pro Hermes explicar o que realmente é, que eu não sei, né? Ele trouxe aí um pouquinho. Pode deixar que no decorrer do podcast eu vou explicando o que é. Pode começar a falar se quiser falar, meu amigo. Tem gente perguntando o que é isso. Ah, o pessoal quer saber o que é essas pedras, né? Então, Kio, como a gente veio falar de economia, né, sobre finanças e tudo mais, né, a gente está vendo aí guerras e tudo mais, né? Coisa triste, né? Países aí querendo assumir o controle do mundo, né? Vamos dizer. Não, vamos dizer não, é isso mesmo. Você entrou no assunto que eu gosto de falar, não é que eu gosto de falar, é porque tenho que falar sobre isso. Pra mim, gente, guerra não tinha que existir. A gente estamos vivendo no século XXI, tecnologia lá em cima, tudo para se conquistar as coisas, descobertas. O cara esses dias foi lá perto da Lua, lá do culto da Lua, tecnologia lá em cima. Tem gente falando que quer ir lá para Marte, e os caras aqui embaixo querendo matar as pessoas com arma, com bomba. Né? Isso é uma coisa terrível. Só que eu ainda vou falar uma coisa aqui, que é o que está acontecendo. Tem gente que pensa que as guerras é por causa de ideologia, é por causa que o cara falou uma coisinha. Não é não. Vocês vão entender um pouquinho. A palavra, o Emerson aí, especialista aí. Então, Kio, vou voltar alguns anos atrás, né, quando a gente estava na era da energia, né, em que a luta por energia era sinônimo de poder. Sim. Né? Então, algum tempo atrás, não muito distante, muito do pessoal que está assistindo vai lembrar, eram criadas guerras para deter poder energético. Né? Então, quem tinha maior capacidade energética comandava, era sinônimo de poder. Né? Então, a gente teve aí a guerra do Iraque, por exemplo, né? Que foi ali em busca de poder energético por conta do petróleo. Né? E teve outras guerras também onde o petróleo ali era a causa principal do problema. Né? E aí houve ali um movimento, ONU, G20 e várias outras ONGs aí, né? Que falaram assim, pô, a gente precisa acabar com a poluição, a gente precisa cuidar do mundo, a gente precisa dar um freio nisso, tipo, acabar com a combustão e tudo mais. Né? E aí, os Estados Unidos, né, por exemplo, que é um dos que brigam muito por petróleo, ele acabou saindo ali, né, um pouco da visão do petróleo e mineração e foi para a área tecnológica. Então, nesse ponto, os Estados Unidos ele acertou. Né? Então o país ele começou a investir no Vale do Silício, nas Big Techs, né? Apple, Amazon, Facebook, agora o Meta, né? Que é todo um grupo. Big Techs gigantescas. Que são Big Techs gigantescas. Então os Estados Unidos ele viu uma oportunidade nas Big Techs de manter o poder, manter o controle e não poluir. E sair como de bom moço. Né? Em
contrapartida, a China, ela foi por um caminho diferente. Foi pro outro. É. Bem dizer, ele foi para um lado daqui e a China pro outro lado. E aí o que acontece? A China pensou, os Estados Unidos vai investir em tecnologia e a gente vai investir em como atender essa tecnologia. Né? Então, os Estados Unidos... Tipo amarrando eles. Os Estados Unidos, ela pensou, focou demais na lógica, na programação e no desenvolvimento de novas tecnologias. Esqueceu do fundamental, né? E a China focou em fazer o material, os chips, os processadores que fazem isso acontecer de fato, né? E aí, quando questionaram a China, né, por que a China não ia brigar pelo poder tecnológico, aí a China só falou assim, eles têm a tecnologia, nós temos as terras raras. E aí perguntaram pros chineses o que seriam essas terras raras. E aí eles falaram, no momento certo vocês vão saber, né? Acontece que, tipo, realmente a evolução tecnológica ela foi benéfica para o mundo, né? Hoje, tipo, a gente respira bem melhor do que há um bom tempo atrás, né? Estão poluindo menos. Hoje né? você tem carro elétrico. Carro elétrico e tudo mais. Só que os chineses, eles estavam há 1000 anos na frente dos Estados Unidos. Bom, se eles estão há 1000 anos na frente dos Estados Unidos, nossa frente está uns 30 mil. Entendeu? Então, o que acontece? A China, ela já estava preparada para tudo ser movido a energia. Ela já estava vendo isso. Se prepararam para isso. Se prepararam para isso. E aí, o que aconteceu? Aconteceu um movimento que os Estados Unidos não esperavam. As Big Techs, elas cresceram muito. E aí chegou um ponto em que a tecnologia precisou avançar mais do que o que a gente está acostumado. Sim. E aí foi onde veio as IAs, né? A inteligência artificial. A inteligência artificial, Kinho, economicamente, ela é muito boa pra gente, né? Ela é muito boa economicamente porque ela agiliza o fluxo de trabalho, ela Eu tenho uma pergunta sobre a IA para você. A IA às vezes serve até como um terapeuta ali, virtual ali para algumas pessoas que se sentem incomodadas em falar com pessoas reais, né? E acaba... Eu posso pegar um gancho do que você falou? Sim. Então, já fizeram essa pergunta, já não foi uma vez só não. Kio, será que no futuro, lá para 2035, 2040, sei lá, a IA vai tomar conta dos empregos? Aí vai faltar emprego para o ser humano? Porque você pode ver, hoje eu vejo pessoas fazendo isso. Se eu estou com uma dúvida, eu pergunto para a IA. Né? Tudo Sim. Eles tiram a dúvida com a IA. Ou seja, a IA ela está mais hoje sendo buscada mais do que um professor. Exatamente. Mais do que um especialista. Será que lá na frente isso não vai tirar emprego de muita gente, não? Então, Kim, a IA ela já está tirando emprego de algumas pessoas. Né? Há um tempo atrás, vamos colocar aí uns 6, 7 anos, quando começou a lançar aqueles totens no McDonald's. Né? Eu sou da área de tecnologia, né? As pessoas que me conhecem sabem. Né? Eu sou da área tecnológica, mas tipo, tem coisas que eu fico meio assim com receio quando eu vejo, né? E aí o McDonald's na época tinha lançado aqueles totens para poder você fazer o pedido. Só que eu falei, não vou no totem, eu vou no humano. Né? E aí eu cheguei no caixa lá e falei assim, eu quero comprar tal lanche, assim assado. Aí a menina falou, não, vai lá no totem lá, porque a gente tem que incentivar os clientes a irem pro totem. Aí eu falei, é sério mesmo? Você vai perder seu emprego para aquele totem? Eu falei pra menina. Ela não entendeu. Exatamente. Entendeu? E assim, 5 anos depois, eu fui na mesma loja, não tem mais ninguém atendendo no caixa, só tem totem agora. Então assim, a IA, ela é boa, né? Ela é boa, só que ao mesmo tempo ela pode ser assustadora nesse sentido, porque sim, de fato, a IA ela pode substituir muitas pessoas, né? Já tem IA, por exemplo, que está atuando na área de desenvolvimento de sistemas, e tem desenvolvedor de sistemas, ou seja, um desenvolvedor que ajudou a criar, às vezes, até uma IA, está perdendo o emprego com a IA. Exatamente. Não, é isso que está acontecendo mesmo. Então, assim, é complicado, né?
Mas assim, a IA, ela é muito boa para algumas coisas, né? Tipo, só não recomendo que as pessoas vá procurar aí conselhos medicinais na IA, né? Procure um médico, né? IA não é médico, né? Às vezes, é uma dor de cabeça, beleza. Coisa simples é normal a pessoa perguntar ali, né? Mas se está persistindo, aí procura um médico. IA não tem formação, IA não tem... Com certeza. IA não tem certificado, IA não tem... Como é que fala? Sentimento, então procura um médico que é melhor. Né? Então, É isso aí. Fala o nome dessas pedras aqui. então, aí voltando no contexto, né? Que aí eu vou explicar, né, o porquê, o motivo dessas pedras. Então o que aconteceu aqui? A tecnologia, ela avançou de um ponto que ela foi convertida para IA, que é a fase que nós estamos vivendo agora. Só que para manter essas IAs funcionando, existe uma grande necessidade de matriz energética de uma forma absurda para poder... É a fonte que alimenta ela. A matriz energética para poder sustentar os computadores que gerenciam essas IAs, vamos supor que o data center o data center do ChatGPT, por exemplo, talvez ele consome mais energia que praticamente metade do município de Itaquaquecetuba todinho. Nossa, é assustador isso aí, hein? Isso é só os computadores que sustentam essa IA. Então, a revolução tecnológica, ela veio para poder suprir uma necessidade do meio ambiente e realmente funcionou antes da IA. Só que hoje, tipo, a IA, ela tá poluindo muito mais do que a revolução anterior. Nossa. Entendeu? Porque... Tá fazendo efeito contrário. Tá fazendo efeito contrário, né? Então, hoje precisa queimar mais carvão, precisa tipo, de mais hidrelétricas, porque a geração de energia para poder sustentar esse poder computacional, ele tem que ser muito grande, né? E aí é onde que a China estava 1000 anos na frente da gente. Todo mundo, né? Porque quando eles falou que a China tinha as terras raras, é porque a China já tinha essa capacidade energética limpa em mente, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma pedra de sílica, né? Essa pedra de sílica aqui, ela é lá do Nordeste brasileiro, né? Do estado do Ceará, ali próximo da região do Sertão Central, né? Lá existe uma presença muito grande desse tipo de rocha. Essa rocha aqui, ela é a partir dela, desse mineral aqui, que é extraído a matéria-prima para fazer painel solar. Caramba! Então, tipo, a sílica, ela é muito importante para a geração de painel solar. E aí, quem é que compra essa matéria-prima aqui? É a China, porque só a China hoje tem a tecnologia para poder peneirar esse minério, para peneirar essa rocha e obter ali a mais pura sílica que essa rocha pode oferecer para poder produzir painel solar. Quanto mais painel solar a China produz, mais ela contribui para que a IA continue funcionando de uma forma que consuma energia sustentável. Só que tudo tem um preço, né? A gente ganha de um lado e perde do outro, porque para poder fazer a mineração desse tipo de rocha também polui bastante, também agride muito o meio ambiente, porque você tem que cavar metros e metros e metros para poder achar esse tipo de rocha, né? Então assim, toda ação tem uma reação, né? Só que o Brasil, ele é muito rico disso aqui. Tipo, às vezes, tipo lá no Nordeste, por exemplo, pode ser que você chute uma dessa na rua e nem sabe o que é. Entendeu? Então, assim, hoje o Brasil, ele só está atrás da China. Caramba! Na questão das terras raras. Tipo, o solo brasileiro, ele é muito rico em minérios, que são os minérios das terras raras. Essas terras raras, que a gente chama, são 17 componentes da tabela periódica, né? E esses 17 componentes é o que faz o mundo funcionar. Já tem pessoas já falando sobre esse assunto aí já. Já. Já tá falando, ó, a gente tem gente que invade nosso eu não ia entrar nessa área, mas eu vou falar um pouquinho. Tem gente que entra na nossa soberania para pegar as terras raras. Exatamente. Mas será que não é a China?
Porque Então, a China hoje a China... Mas ela, a gente está exportando, está comprando. hoje a China ela compra a matéria bruta, né? Que é essa matéria-prima, por exemplo. Né, um exemplo aqui, a matéria-prima. Só que ela não compra esses pedacinhos, né? Compra é um rochão gigante. Né, o minerador vai, tira, põe no caminhão e é exportado para a China. Né? Mas onde que está o problema do Brasil? É que tipo, o Brasil tem uma baita de uma riqueza, né, sobre os nossos pés, né, e essa riqueza ela não é bem aproveitada, porque tipo, precisa os chineses vir aqui capturar nossos recursos para poder levar para a China, né? Então eles compram a preço de banana, eles fazem praticamente o trabalho mais pesado, que é peneirar, né, extrair os elementos, né? Tipo, realmente não é fácil, mas fica para eles, e aí eles que detêm a maior parte do lucro, né? Lucro que poderia, se o Brasil tivesse visto isso há muito tempo atrás, chegou até uma época ser tratado de ter uma forma de melhorar essa questão da extração e separação dos objetos, na época que o nióbio entrou muito no assunto, né? Então, o pessoal começava a falar muito de nióbio, né? Por que os congressistas lá do Congresso Nacional, eles ficam falando tanta asneira? Eles deviam fazer um projeto, né? Trazer pessoas especialistas para debater com eles, porque você está falando que, eu já vi pessoas também falando o mesmo que você está falando aí, não dessa proporção como você está falando, mas já vi gente falando sobre as terras raras, não sabia que era isso, confesso, não sabia. E se nós temos isso aqui, né, dá para fazer, aumentar o PIB do Brasil lá para cima. Exatamente. E por que esses congressistas, eles não sentam ali, eles não fazem isso, cara? Por que será, mano? Essa pergunta não é nem pro Emerson, é para vocês. Por que vocês não sentam, vocês não fazem um projeto, senta com as pessoas, melhora a vida do povo brasileiro? Então, Oquinho, é por isso que a China é o que é. Né? Porque disso. quando a China percebeu que tinha as terras raras em abundância, né? A China hoje é o primeiro colocado na questão de terras raras, né? Do solo rico, né? E o Brasil está em segundo. Hoje o Brasil é o segundo maior produtor de terras raras do mundo, né? A China ela investiu em tecnologia, ela investiu em profissional, ela investiu em formas de extrair esses materiais sem agredir tanto o meio ambiente. Óbvio que para que ela conseguisse fazer esse feito, a atmosfera daquela região sofreu muito por tem o ônus e o ônus, né? Tudo tem, entendeu? você falou, né? Tudo tem o seu efeito colateral. Mas assim, é coisa que também eu não entendo. Já viu, uma simples coisa, você cava um buraco, você enterra ele, Sim. sobra terra. Sim. Sempre assim, né? Então, tudo que você fizer, cara, vai ter o retorno. Então, eles fizeram isso aí, tipo assim, eu acho que foi um experimento para eles fazer, para eles terem certeza, mas aquele local lá sofreu. Sim, sofreu pra caramba. Então, assim, é uma coisa que também eu não entendo porque o Brasil, com tanta capacidade, com tanta matriz energética, com tanto poder energético em mãos, não atua em gastar. O Brasil gasta às vezes com tanta besteira, tanta idiotice, que o porquê que a gente não tem uma refinaria? A gente tem uma maior bacia de petróleo. Doido, não dá pra Tipo, entender isso, cara. A guerra que para o Brasil poderia ser uma oportunidade, enquanto o Estreito de Hormuz lá estava fechado. Bloqueado lá. Bloqueado para o Brasil poderia ser uma oportunidade se tivesse uma refinaria. Aí no país não tem. Ou seja, do que adianta? A gente tem a matéria-prima, manda refinar lá fora e compra um petróleo refinado de novo. E ninguém discute isso, Ninguém, né? Congresso, ninguém discute isso. Parece que é uma coisa que o Brasil não tem capacidade nenhuma de fazer. É a mesma coisa. A gente tem aqui, por exemplo, a mica, né? Ó, a mica, essa pedra aqui, essa rocha aqui, ela contém um material chamado mica, que é um elemento também, que o seu celular possui mica, a sua televisão possui, o seu computador. Ou seja, essa transmissão aqui, ela está sendo só feita através dessa pedra, através dessa rocha, entendeu? Tá vendo, pessoal, que o importante... O carro elétrico, o BYD do nosso colega que está assistindo aí, vai ter mica.
né? A gente pega, por exemplo, o grafeno, né, que faz o grafite do lápis do dia a dia das crianças, mas o grafite também serve para uma infinidade tudo de... terras raras. É tudo terras raras, né? A gente tem o nióbio, a gente tem o lítio, que lá no Ceará, por exemplo, da onde eu consegui essas amostras aqui, por exemplo, lá tem muito lítio, lá é rico em lítio. É onde faz os chineses brilharem os olhos lá. Né? O Brasil ele é rico em lítio. Só para descontrair um pouco, ó, os chineses estão brilhando os olhos com o Ceará, hein, mano? Pra você ver. O Ceará não é fraco não, hein? Entendeu? Então, pra você ver que a gente, tipo, meu, e o lítio lá, é que nem eu falei, você tá andando lá na estrada carroçal lá, você dá um tropeço na pedra de lítio e nem sabe. Nem sabe pra que serve isso. Entendeu? E é fato mesmo isso aí que eu tô falando. Você tá andando, você tropeça numa pedra, quando você vai ver tem ouro dentro da pedra. Verdade. Eu vou falar só mais uma pergunta sobre as terras raras, então vamos partir para outra pergunta. Sim. Eu vi muitas coisas aí nas redes sociais, enfim, pessoas comentando, que essa ida dos norte-americanos, teve também um canadense, né, que estava junto, né? Foram lá na Lua, lá passaram pertinho lá. Sim. Diz que essa ida deles para lá também é a procura desses materiais, né? É que assim... Eles estão atrás também de riqueza fora fora do planeta, né? É assim, a corrida espacial, né, ela sempre visou, né, em obter matérias, vamos dizer, extraterrestres, né? Tipo, a gente sabe que, tipo, grande parte dos materiais que a Lua tem, a gente também tem na Terra, né? Só que pode ser que exista um outro que não tem, né? A Terra e a Lua estão muito próximo. A Terra possui refratários da Lua, né? Quando a Lua se chocou com a Terra, ficou elementos da Lua aqui. Então assim, tem muita coisa que tem na Lua que a gente vai ter aqui na Terra tranquilamente, né? Mas o que eles estão querendo saber é o que não tem aqui. O que tem lá que não tem aqui. Exatamente. Entendeu? E assim, tudo isso gera aquela briga de tipo, eu consegui descobrir isso primeiro. Então assim... Eu quero ser o bambambam. Vamos se dizer que é mais uma briga de ego, né? Entendeu? Por exemplo, eu vi uma reportagem, não sei se é verdade, se não é, mas interessante. O cara colocou lá no Quai, colocou assim que o Elon Musk estava atrás de um asteroide que estava passando bem próximo do nosso sistema aqui, que ele é completamente cheio de diamante puro, né? Sim. Aí eles falam assim, a ida do homem para lá não é que eles querem colocar pessoas em Marte, na Lua, eles querem saber se esses cometas colidiram lá e estão lá, para eles pegar, entendeu? Então, só que aí, Kio, é tudo interesse, mano. Aí, o que acontece? Vamos supor, né? Vamos supor que caísse um meteoro de ouro. Lá na Lua. Não, aqui na Terra. Vamos supor que no mar caísse um meteoro de, sei lá, com 3 toneladas de ouro. Ia fazer um baita estrago. Com certeza. Entendeu? Só que, economicamente, isso seria bom ou seria ruim? Mano, eu acho que seria ruim pra caramba. Seria péssimo. Caiu um asteroide no mar, ia dar um tsunami, ia acabar. Não é nem um tsunami, Hoje a nossa economia, ela gira em torno do lastro de ouro. Né? Toda a economia... você está falando economicamente. Economicamente. Aí você imagina, se tipo, o ouro, ele é tão valioso da forma que é. E se vem abundância? Se vem abundância, qual é a tendência? É o preço do ouro cair. Exatamente. Ou seja, tipo, o ouro não vai valer nada, o ouro vai ser uma bijuteria. Bem por aí. Se for pensando num prático, né? Tem muito, então, pra quê, né? Então, voltando nas terras raras, por exemplo, a gente tem um elemento das terras raras que é muito utilizado também, né? E tá em falta, que é a prata. Pra você ver, tipo, tá faltando prata no mundo. Tipo, a prata ela é muito utilizada para fazer painel solar e tá faltando. E por que a prata hoje ela não tá mais cara que o ouro? Porque deveria estar. Hoje é mais fácil você achar ouro do que achar prata. Né? A prata só não tá mais cara que o ouro porque o ouro tem esse valor econômico global. Né? Porque se hoje eles fossem colocar a prata para ficar mais cara que o ouro, tipo, a economia mundial ia quebrar, ia ser um reset financeiro. Exatamente. É isso aí, meu amigo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre um pouco de lei.
Vamos discutir um pouquinho aí. Você quer falar mais um pouco da serra área? De lei, dependendo do que for, não entendo muito não. É um pouco também de economia, porque é assim, o que acontece? Essa lei que estão querendo aprovar aí, vai mexer, eu acho que vai mexer com o bolso do cidadão. Eu acredito que sim. Eu não sou especialista, você é. Sim. Né? Então, eles querem acabar com o fim da escala 6x1. O que você acha, Emerson? Você que é um cara que é especialista no assunto. Você acha o que pode vir de bom ou de ruim? Eu fiz aqui um esboço aqui, ó. Eu vou até ler rapidinho, ó. O governo federal propõe o fim da escala 6x1 através de um projeto de lei enviado ao Congresso com um pedido de urgência, visando reduzir a jornada de 44 para 40 horas semanais. O modelo seria 5x2, né? Descanso. A mudança visa aumentar a qualidade de vida e produtividade, manutenção integral do salário. Eles estão dizendo que eles vão tentar acabar com isso e deixar o salário e manter o salário. Sim. O que você acha? O que é bom se for aprovado isso, que está no Congresso, e o que é ruim, pode ser ruim para o cidadão, para o povo? Quinho, é assim, ó. A mudança, ela afeta de fato a economia, né? Porque empresas que têm necessidade de funcionar 24 horas por dia, né? E acabam utilizando a escala ali 6x1, né? Para poder manter a sua planta funcionando ali praticamente a todo vapor. Que ela vai ter o horário ali das 6 às 2, das 2 às 10 e das 10 às 6, né? Aí vai nesse ciclo, né? Essas empresas que obtêm esse ciclo aí vão ser os pontos principais que vão sofrer, mas no meu ponto de vista não é algo que tipo vá prejudicar tanto, né? Acho que tipo as empresas ali, os gestores vão encontrar ali uma forma de dar esse descanso, né, para os funcionários, né? Pode ser que no começo ali haja, né, um processo de demissão, né, porque praticamente você vai estar matando um turno, né? E aí as pessoas que vão para o regime 5x7, elas vão ter que trabalhar 2 horas a mais por dia, né? Porém ela vai ter 2 descansos na semana, né? A pessoa ela não vai trabalhar menos do que o que ela trabalha, ela vai trabalhar mais, né? Praticamente as 44 horas semanais vai permanecer, né? Então, no seu ponto de vista, essa lei que eles querem aprovar, que o governo já enviou para o Congresso, você acha que isso aí não vai ajudar nada o descanso do trabalhador brasileiro? Quinho, no descanso vai ajudar, né? Porque assim, ó, o trabalhador ele vai trabalhar 2 horas a mais por dia, mas ele vai ter 2 dias de folga na semana. Então né? vai melhorar a qualidade de vida dele. Teoricamente vai melhorar. Você acha que o governo acertou nesse ponto? Teoricamente vai melhorar. Só que aí tem, que nem você falou, existe o ônus e o bônus, né? A tese do governo é que tipo o trabalhador ele precisa de mais tempo para descansar, para poder cuidar da saúde, para poder praticar um esporte, fazer um lazer com a família, e isso é merecido mesmo. Sim. Né? A gente precisa. Né? Só que tipo focaram na questão da saúde, da pessoa procurar assistência médica. Só que você imagina se tudo tipo parar de funcionar no sábado e no domingo. Então. Tipo, aí se no sábado é o dia que você tem tempo para poder procurar um médico e não tem médico para atender. Porque o médico também é trabalhador. Porque o médico também é trabalhador. Só que essa lei aí, ela vai afetar mais a indústria, né? Então, assim, o comércio local, ele não vai sofrer tanto com isso. Né? Então, assim, a gente vai ver, tipo, os comerciantes locais funcionando normalmente, né? Essa lei, parece que ela tem ali alguns quinais que são obrigatórios, tipo, no Espírito Santo, por exemplo, eles já estão fazendo o teste dos supermercados não abrirem dia de domingo, né? Não vai ser legal. Só que assim, é o ônus e o bônus, né? Assim, ó, vamos supor, a gente utiliza o domingo para poder fazer a compra do supermercado. Deixa eu ver um ganchinho rapidinho que você falou. Sim. Eu estava conversando com alguns pais aí, né? Nós estávamos numa roda de amigos
e eles comentando que não via a hora de chegar a sexta-feira. E eles não são pessoas que são acostumadas a beber, ir pra balada, eles são pessoas de família mesmo, sabe? Sim. Os outros também são, mas eu falo família assim, porque eles são mais família do que ir pra balada, né? Aí eu falei pra eles assim, eu sou repórter, né? Trabalhando estudando para repórter, eu perguntei com essa dúvida, por que vocês querem que venha sexta-feira? Vocês querem ir pra igreja? Quer? Não, que é porque a gente fica doido para ir fazer a compra no mercado, nossos filhos ficam tão felizes, cara. Ou seja, a compra que eles fazem também é o tipo uma diversão para as crianças, entendeu? Sim. Eu acho que se fechar no domingo, mano, vai deixar muita gente triste. Então, só que aí o que acontece? Aí é onde vai entrar a brecha da lei, que vai falar assim, pô, mas você teve o sábado para poder fazer a compra, né? E aí, pro domingo, o supermercado fechado vai ser favorável para quem? Pro cara que tem a bodegazinha na vila, né? Então, assim, você vai ser penalizado porque você deixou de comprar no sábado, só isso, né? Porque a lei, ela visa para que mercados, hipermercados, atacarejos e atacados permaneçam fechados no domingo. Então, a sua pena de não comprar nos outros dias da semana é que se você precisar comprar uma fralda para o seu filho no domingo, infelizmente você vai ter que pagar mais caro na mercearia do seu Zé, porque o seu Zé vai vender a fralda R$ 6 mais cara. Sim, E, tipo, a sua pena vai ser essa, né? Para o seu Zé, vai ser maravilhoso o supermercado fechado, porque só vai ter ele ali. Sim. Então as pessoas que esqueceram de comprar ali no decorrer da semana... Vai ter que comprar no seu Zé, não tem jeito. E aí o cara vai falar, poxa, velho, mas eu tô sendo prejudicado porque o mercado não tá abrindo no domingo. Aí você fala, meu, você volta do trabalho, você passa por uns 20, 30 supermercados e esquece de comprar fralda. Então, tipo, vai ter que comprar no seu Zé mais caro. E aí pro seu Zé isso é bom. Então, só que você acha que o Congresso vai aprovar isso, assim, por urgência? Porque eu nunca vi. Olha, sinceramente, eu comentando até com os amigos meus. Eu nunca vi uma rapidez tão grande para querer aprovar uma lei dessa aí para trabalhador. Por que será? Não, é que assim, assim, a lei, ela tem os seus lados bons em pensar no bem-estar do trabalhador. Só que, na minha opinião, Kion, eu acho que existem formas ainda mais essenciais a ser trabalhada para poder pensar no trabalhador. Por exemplo, a gente está em Itaquaquecetuba, né? Itaquaquecetuba tem um polo industrial até que bacana, não é tipo o maior aqui do estado. Não é que nem Guarulhos. Não é que nem Guarulhos, São Bernardo, Santo André, região do ABC, mas a gente tem um polo industrial interessante, né? Porém, pode ter certeza que boa parte da mão de obra que trabalha dentro desses polos industriais, tipo, é de Suzano, é de Mogi, é de São Paulo, às vezes vem lá de Jundiaí. Sim, é só você prestar atenção um pouco naqueles ônibus fretados. Você vê ônibus vindo lá de Osasco, lá de... Entendeu? Então, assim, eu acho que se a prefeitura desse algum tipo de incentivo para as empresas para poder prevalecer a contratação de profissionais daquela região, né? Eu acho que tipo teria ali para as pessoas que vão trabalhar dentro do município um maior conforto e não gastar tipo 3 horas para poder ir trabalhar no Brás, por exemplo. Sim, dentro do ônibus cansado. Então às vezes assim, eu acho que funcionaria, né? Mas eu não sou dono da razão. Mas acho que se existisse incentivo para as empresas contratar mão de obra local do seu município, né, com abatimento de alguns impostos ou algum incentivo fiscal, eu acho que ajudaria bastante do que, tipo, sei lá, às vezes o cara contrata um engenheiro que é lá de Campinas, o cara tem que vir de Campinas para cá todo dia para poder trabalhar, né? Sendo que às vezes tem um engenheiro que mora 2 quadras depois. Exatamente. Pegando o gancho que você falou aí, teve um vereador que ele conversou comigo sobre isso, o vereador da cidade, não vou falar o nome, que não vem ao caso. Ele falou assim, eu tentei levar um projeto de lei na Câmara, conversei com meus pares lá, mas não deu certo, eles até deram risada da minha cara. Eles falaram assim, como é que você vai querer fazer um projeto desse para tirar recurso, tirar imposto, arrecadação? Olha o que ele queria propor. Ele queria
cada empresa que contratasse pessoas da cidade, ela ia ter uma isenção de imposto. Porque ia incentivar o empresário a contratar pessoas só da cidade de Itaquaquecetuba. E eu concordo com isso, deveria ter. E isso foi já uns 9 anos atrás que aconteceu isso aí, que esse vereador falou para mim. Ele falou assim, e na época, Kim, eles deram risada, cara. Você é doido, mano? Você acha que o prefeito vai assinar uma coisa dessa? Tirar imposto do município? Isso é inviável. Só que eles pensaram na arrecadação. Eles não pensaram no cidadão, no trabalhador. Sim. É tanto que se esse cidadão, por exemplo, o pensamento dele, e o meu também, acho que o seu é quase igual. Se esse cidadão, que você citou, um engenheiro, se ele é contratado para trabalhar em Itaquá, essas pessoas são contratadas para trabalhar em Itaquá, elas vão gastar em Itaquá. Vão gastar em Itaquá, exatamente. Elas não vão gastar onde elas estão. Então vai ter mais imposto, mais renda aqui dentro, vai render o PIB aqui dentro. O dinheiro vai circular aqui dentro. Exatamente. Então, infelizmente, não vou generalizar, falar que é todos, a classe política hoje, elas não estão pensando direito economicamente. Elas estão pensando na arrecadação. Sim. Mas só que se fizer um projeto como esse, vai vir o ônus também. Sim, exatamente. O bônus, é. E assim, o trabalhador que gasta ali 3 horas, por exemplo, eu trabalho no Morumbi, né? E eu vou de moto. Mas nas vezes que eu preciso ir de ônibus, quando necessário, é 3 horas e meia de viagem. Tipo, pra ir, pra voltar. Você imagina você gastar 6 horas, vamos colocar 6 horas do seu dia só para poder você ir e voltar do seu trabalho, né? Tipo, é que assim, eu trabalho no Morumbi, mas eu não preciso ir lá. Então, nas vezes que eu preciso ir, né? São 3 horas. São 3 horas de viagem para ir, 3 para voltar, porque eu trabalho em sistema híbrido, né? Home office, e às vezes eu vou pro escritório, né? Então, assim, só para você ter essa noção, né? Que imagina o cara que precisa todo dia sair aqui do Piratininga e se locomover para a Zona Sul. Meu Deus do céu. Para poder trabalhar numa empresa lá na Zona Sul, onde no município dela tem a empresa que faz a mesma coisa, só que não tem uma vaga para ela. Exatamente. Eu não vou querer chegar nesse ponto de falar isso, mas as pessoas têm que estar cientes do que está acontecendo. Tem que analisar, principalmente agora que nós estamos nesses períodos de escolha da população, escolher quem tem a minha proposta para te ajudar, gente. Que chega de tomar só na cara, pô. Né? A gente não vê, sinceramente, o Emerson, você trouxe as pedras raras aqui e tudo, o Brasil segundo colocado nisso aí. Sim. Meu, você não vê um congressista, cara, que está lá falando sobre esse assunto. Para que ajude o Brasil, para que faça alguma coisa diferente. Você só vê narrativa, briga, aponta. Meu, o Brasil está cansado disso, cara. Exatamente. E assim, Kinho, aproveitando o gancho, né? A gente está vivendo uma época também, né, da nova economia, né? Essa nova economia, ela é uma economia disruptiva, né? A gente está, acho que quem acompanha, quem segue, vê aí a ascensão das criptomoedas, stablecoins e tudo mais. Bitcoin, né? um monte de coisa. Bitcoin e tudo mais. Então, a gente está caminhando meio que para uma economia globalizada, tipo uma economia global, né? Tipo, a gente está vendo aí uma forte pressão da China em tirar o dólar como principal moeda, né? Por conta do poder que os Estados Unidos querem ter, né? Então a gente está vendo aí que os países já estão se organizando para poder trabalhar em meio de uma moeda que seja mais digital, né? A gente já tem o Pix aqui Você no vê Brasil. que os Estados Unidos queriam acabar com o Pix, né? Os Estados Unidos não gostou do Pix, não. Não gostou. Eles ficaram meio com raiva ali. E assim, tem várias outras coisas acontecendo que, tipo, vai cada dia mais fazer os Estados Unidos, tipo, ficar mais pequeno. E a ascensão do Bitcoin é uma delas, né? A ascensão do Bitcoin, as stablecoins, né? Que são ativos digitais pareados em moedas lastreadas, né? Então, a gente vai ter que se acostumar durante um período aí com essa economia louca que está tendo, né? Eu acho que, tipo, as guerras não vão parar, né? E a gente vê armados, não é por causa de ideologia, não é por causa que o cara sequestrou fulano, Bertano, não. É tudo por causa de poder, dinheiro,
E é uma coisa também que eu acho triste, status. O cara, eu ganhei a guerra, eu sou melhor que o outro, eu tomei o país do outro. Exatamente. Então as guerras é por causa disso, gente. Muitas guerras no país, conflitos armados em várias regiões. O Papa esses dias criticou, falou que não gosta de guerra, eu também não gosto. E ele foi criticado por esses senhores da guerra. Exatamente. Você tem que ver o que E tá assim, acontecendo. o que eu achei bonito do Papa Leão, né, é que ele assumiu mesmo o nome Leão, né? Tipo, Não, exatamente. O Não bicho, tenho medo. o bicho ele não se acovardou e falou que o Vaticano e a Igreja Católica não tem medo dos Estados Unidos. Tem Né? que ser assim mesmo. E realmente, a Igreja Católica não tem que ter medo. Acho que tipo, todos que tentaram sentar ali no trono de Roma ali, né, querer sair por cima da Igreja Católica caiu. Né? A gente teve aí grandes nomes aí, como Hitler, por exemplo, que queria usurpar o poder da igreja, teve Mussolini, entre outros, e agora o Trump aí, né, querendo também cometer esse mesmo ato. E assim, historicamente a gente viu que tipo, querer brincar com Roma é perda de tempo. Exatamente. Que nem ele colocou um pôster lá, que ele, comparado a Jesus, né? Ele curando um cara lá e tal. Depois ele ficou, acho, com vergonha, sei lá, a assessoria de imprensa dele chegou e falou, o Trump pegou mal. Aí ele falou que ele fez um post da Cruz Vermelha. Enfim, mano, sinceramente, esses senhores da guerra aí só vem para causar um mal pra gente. A gente vê que isso tudo está sendo um desespero, né? Os Estados Unidos está cada vez mais se apequenando. E se continuar assim, tipo, guerra, ela traz dívidas, né? E quem vai pagar, infelizmente, o povo americano vai, depois que tudo isso passar, tipo, porque a guerra, a consequência dela não vem na hora que está acontecendo ali. Tipo, existe a consequência da hora ali, né? As mortes e tudo mais, né? Mas pro caso dos Estados Unidos, que é o país que está ganhando, porque até agora não caiu um míssil lá. Ela tá com míssil em todo mundo e lá não caiu uma bala de 22 assim na Terra. Você vê. Só que a consequência econômica vem depois, porque uma guerra, para financiar uma guerra, se gasta muito dinheiro. Né? E pra manter essa guerra, tipo, ou o país tem que estar muito bem, ou ele tem que estar imprimindo muito dólar. E se ele está imprimindo muito dólar, tipo, aí onde gera, tipo, o maior vilão do sistema financeiro mundial, né? Porque quanto mais dinheiro o país imprime para poder gastar, mais gera inflação. E acho que a inflação é o terror de qualquer um. É isso aí, meu amigo. Nós já estamos para encerrar a live, né? Esse bate-papo aqui de quase 1 hora com o Emerson, especialista aqui no setor financeiro, onde ele tirou algumas dúvidas da gente. E você vai deixando um comentário aí, se tiver outra oportunidade, ele vem aqui e responde pra gente sobre essa quase 1 hora aí de conversa, de bate-papo aqui, muito aproveitoso, onde eu não sabia que nosso estado do Ceará é rico, gente. A China tá de olho no Ceará, pra vocês terem Não ideia. só o Ceará aqui, é o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Goiás também é um grande produtor de terras raras, Minas Gerais, né? O Nordeste inteiro, né? Não é só o estado do Ceará, a gente tem ali a Paraíba, Rio Grande do Norte, toda aquela região do semiárido nordestino. Tem sua riqueza ali. Tem muita riqueza. Aí, gente, tá vendo? Emerson, você tem 5 minutos para você dar o seu boa noite aí, o seu abraço aí. Fica à vontade, meu irmão. Então é isso, gente. Espero ter compartilhado aí com vocês aí um pouco do meu conhecimento. Espero que tenham gostado, né? Tentei ser o mais didático possível, né? Então, que se vem outra oportunidade aí, eu estarei vindo aí para poder bater um papo legal, né? E aí conto com os comentários de vocês, se eu tiver tempo, né? Porque eu tenho a vida muito corrida, eu vou responder algumas dúvidas lá que eu consegui observar. Às vezes o Quinho pode me marcar e eu respondo também tranquilamente. Muito obrigado, Quinho. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. E é isso aí. Eu que agradeço você tirar um tempinho para poder tirar essas dúvidas da população. Até porque eu procurava responder, mas eu não tinha a exatidão do que era, né? Eu pesquisava, via o que era, a Selic e tal, mas eu não tinha a exatidão do que era. E você, nessa noite aqui, você esclareceu aí as perguntas de muita gente que perguntou para mim. Porque as pessoas ficam preocupadas, né? Sim. Quando fala, a Selic está aumentando, mas que diacho que é Selic?
Acho que o pessoal se preocupa mais com a inflação, né? A inflação é o mais falado no dia a dia. Então, né? mas quando eu falo da inflação, eu falo da Selic sempre. A Selic contribui para a inflação, né? Então, aí eles querem saber o que é a inflação. Era esse a curiosidade das pessoas, né? Eu acho que até o medo, né? Sim, não, todo mundo tem medo da inflação. A inflação é Verdade. tratado como bicho-papão, nossa. Exatamente. Emerson, muito obrigado, querido. Obrigado. Estivemos aqui com o nosso amigo Emerson, nesse 1 hora de bate-papo aqui. Pessoal, quero convidar vocês para quarta-feira, estar aqui nesse mesmo local aqui, no podcast do Quinho, com a pastora Beth, onde ela vai vir falar um monte de coisas boas, né? Como o cristão está vivendo nos dias atuais, e também falar um pouquinho, nós comentou aqui, sobre os Estados Unidos, sobre as guerras. Ela vai falar um pouquinho sobre a palavra de Deus também, tá bom, galera? Eu convido vocês, quarta-feira, às 18 horas, aqui de novo. Tá bom, Emerson? Obrigado, querido. Obrigado, gente. Podcast Luquinho com vocês. Um programa de utilidade pública tirando suas dúvidas.